Graça e paz, igreja. É uma honra estar em um lugar tão importante e tão especial para mim e para minha família. Sou neto de uma pessoa muito querida dessa igreja, quase fundadora, Ana Regina Salles. Trouxe a sua família, ainda enquanto a memorial era erguida em um barracão. Aqui, a minha mãe e a minha tia e o meu tio puderam crescer como crianças, jovens, adultos. Se casaram também aqui dentro desta igreja e depois alçaram voos para a vida matrimonial. Depois de um tempo, pude também voltar a essa casa como criança, como adolescente, participando de algumas programações, enquanto filho de missionário, convidado a fazer parte do corpo de Cristo aqui junto com os irmãos. E hoje me sinto lisonjeado com o convite do pastor Davi em poder falar um pouco sobre o que Deus colocou no meu coração aos irmãos nesta manhã. E alegra os meus olhos e o meu coração encontrar algumas crianças que eu pude acompanhar em acampamentos já como jovens. Me alegra encontrar irmãos que me acompanharam enquanto seminarista em outra igreja aqui do Distrito Federal, enquanto cursava teologia, e muitos anciãos aqui que oraram pela minha vida enquanto filho de missionário, enquanto missionário no campo do Distrito Federal. Aqui na frente eu tenho a minha família de Goiânia. Vou pedir para que os meus queridos fiquem de pé, para que a igreja possa conhecê-los também, que vieram me prestigiar nesta manhã, durante a minha fala. Obrigado pelo amor, pelo carinho de vocês. Podem sentar. Queridos, nesta manhã Deus colocou no meu coração a temática sobre obediência. É isso que eu gostaria de pensar com os irmãos hoje. Gostaria de construir um pouco deste conhecimento à luz da Bíblia sobre o que Deus espera de nós, o que é a verdadeira obediência ao nosso Deus. Hoje nós vivemos em um mundo tão complexo, cheio de certezas e incertezas. Qualquer um hoje que aparece na internet tem a voz da sabedoria, da obediência, e porventura nós nos esquecemos de onde vem a verdadeira fonte de sabedoria. Eu quero nesta manhã relembrar os irmãos que as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, ela é a verdadeira fonte de sabedoria para todo aquele que quer alcançar o seu sucesso, todo aquele que quer alegrar o coração do nosso Deus. E desta forma eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Faremos a leitura dos primeiros versículos de 1 a 9. Deuteronômio, capítulo 11, versos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, e os seus juízos e os seus mandamentos. Considerem hoje, e não me dirijo aos filhos de vocês, que não conhecem nem viram a disciplina do Senhor seu Deus. Sim, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Considerem também os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. Também o que ele fez com o exército do Egito, com os seus cavalos e com os carros de guerra, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor o destruiu até o dia de hoje. Considerem o que ele fez no deserto, até que vocês chegassem a este lugar. E ainda o que ele fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu junto com as famílias deles, e as tendas e tudo que o seguia no meio de todo Israel. Porque vocês viram com os seus próprios olhos todas as grandezas, as grandes obras que o Senhor fez. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes. Entrem e tomem posse da terra onde estão indo,
e para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles, terra que mana leite e mel. Curve a sua cabeça, vamos pedir a orientação do nosso Deus. Pai Celeste, nós entregamos neste momento o nosso coração, a nossa mente, pedindo, Senhor, para que o Senhor fale conosco, que não seja a voz humana, mas que seja o Teu Espírito em nós, inundando o nosso coração, nos advertendo, nos abraçando, nos dando, Senhor Deus, um caminho de segurança e de esperança para prosseguirmos. Em nome de Jesus, amém. Trago como destaque o primeiro versículo. Acompanhe comigo. O primeiro versículo é um versículo muito conhecido em suas palavras, não por essa referência talvez, mas pela repetição que o Antigo Testamento traz, exclusivamente o livro de Deuteronômio, trazendo então sempre essa advertência, Deus falando com Moisés e Moisés então falando com o povo. A advertência é: amem o Senhor teu Deus. Vocês precisam guardar os preceitos, vocês precisam guardar os estatutos, vocês precisam guardar os mandamentos. E quando comecei o meu estudo para este momento, eu parei exatamente no primeiro versículo e comecei a refletir: por que tanta repetição? Chego a entender que nós, como seres humanos, somos seres falhos, que esquecemos o óbvio, esquecemos aquilo que nós precisamos fazer. Meu irmão, se hoje você tem vivido algo diferente na sua vida, eu trago a mesma advertência que Moisés trouxe ao povo. Ame, em primeiro lugar, o Senhor, o seu Deus. Você já conhece parte dessas escrituras. Você conhece aquilo que Deus fez. Siga esses estatutos, esses mandamentos. Se nós não formos impactados por esse primeiro versículo, e poderíamos parar por aqui, porque a reflexão somente nesta parte já deveria falar muito ao nosso coração. Se nós não formos impactados por essa mensagem, existe algo que está errado dentro de nós. A minha família, ela tem o costume, eu, minha esposa e meus 2 filhos, temos o costume de praticar uma brincadeira com os filhos que nós chamamos de pote de gratidão. Eu queria ensinar isso aos irmãos hoje. Cada vez que um milagre acontece na nossa família, seja ele julgado pelos nossos olhos como pequeno ou grande, nós temos a satisfação de escrevê-lo em um post-it, em família, orarmos agradecendo a Deus por vermos o poder de Deus e depositarmos nesse pote que nós denominamos de pote de gratidão. E uma vez por ano, geralmente, lá pelo Natal, no final do ano, nós temos o momento de abrir esse pote e relembrar o que Deus fez pela nossa família. Esse momento de gratidão nos ajuda a nos mantermos conectados com aquele que é o Deus da minha casa, o Deus da minha família. E por que nós acreditamos no poder dele? E o que ele fez por nós? E por aqueles que vieram antes de nós como família? Nós acreditamos que isso é uma prática de fé, que nos liga à palavra do Senhor e ajuda a ensinar os nossos filhos sobre tudo que Deus fez antes deles nascerem. Nesse primeiro versículo, eu quero destacar a palavra, a ação de obediência. A obediência, no hebraico, ela tem uma vertente voltada não apenas a ouvir e obedecer cegamente, mas ela implica em escutar com atenção e responder em conformidade.
obediência a Deus vai além de entender os mandamentos. Requer conformidade com os mandamentos. Imagino que a Bíblia funciona muito bem na vida do cristão como uma ferramenta de compliance em uma das minhas áreas. Já pensou se abríssemos a Bíblia agora, o anjo, o Senhor e você apenas, e começasse a fazer uma lista de compliance sobre a sua obediência? Estaríamos conforme ou não conforme com a lei, com o estatuto? Às vezes nós nos dedicamos tanto a cumprirmos os estatutos dos homens, mas esquecemos quais são os estatutos de Deus. E o primeiro deles, igreja, é amar a Deus sobre todas as coisas e não esquecer de cumprir cada uma dessa parte dividida do estatuto. Esse texto, ele remete ao momento em que Moisés está advertindo o povo e lembrando ao povo sobre o que o povo viveu no Egito. Aqui, neste momento, alguns provavelmente já tinham morrido, que saíram do Egito, outros já tinham nascido e não viveram tudo aquilo que os pais ou os avós viveram no Egito. A libertação do povo de Deus do Egito foi uma ação milagrosa, foi uma ação de poder divino, de poder do Deus que poderia fazer qualquer coisa ao povo, o único Deus. Nós lemos às vezes essas histórias para as crianças, no ministério com as crianças, e parece uma coisa tão teatral, né? Mas Deus transformou água em sangue. Você já pensou se você morasse lá no Egito? Aquele rio do lado da sua casa, que você tinha costume de sair todos os dias, lavar a sua roupa, pegar água para beber, de contemplar, de repente ser um rio de sangue. Acredito que todos nós já tivemos a oportunidade de ter o contato com o sangue. Não foi um rio vermelho, pintado com lápis de cor. Sabe o sangue, quando você se machuca? Você já imaginou se você fosse um grande fazendeiro daquela época e de repente viesse uma chama de gafanhotos, uma nuvem, e comesse e levasse tudo que você tem? A sua vida, o seu esforço, os seus sonhos, a sua provisão, a sua lágrima, o que você guardava, o seu planejamento. Acabou. Foi algo sobrenatural. Você já se colocou no lugar de uma família que teria como filho mais velho o seu irmão, você? Será que você estaria vivo? Porque a ordenância para aquele povo, em primeiro lugar, era povo, amem a Deus, sigam os preceitos, sigam os mandamentos, sigam! Vocês só precisam seguir. E aqueles que porventura não tiveram a determinação de seguir aquilo que já conheciam sobre Deus, presenciaram, sentiram, viveram a mão pesada do Senhor. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é justo e Ele sempre vai agir com justiça sobre aqueles que seguem os mandamentos e aqueles que não seguem também.
Do verso 2 ao verso 7, o texto começa a nos apresentar uma colocação muito interessante. A colocação inicial é que Moisés estava ali dedicado a falar não com aquelas pessoas que nunca tinham ouvido falar da lei, mas Moisés estava ali falando com pessoas que já tinham conhecimento sobre o poder de Deus. Tinham vivido coisas incríveis depois que saíram do Egito, porque a ação milagrosa, incrível de Deus, o superpoder do nosso Deus, se destacou no deserto o tempo inteiro. A Bíblia conta que durante o período do deserto, o povo reclamava de frio à noite, e Deus colocava colunas de fogo para acompanhar o povo, para esquentar o seu povo. O povo reclamava que não tinha comida. Deus fazia cair a comida do céu em formato de maná, um presente diário. O povo reclamou de sede, saiu água da rocha. O povo reclamava do sol na cabeça, a nuvem acompanhava. Quando saíram então do Egito, os cavalos então do faraó acompanharam rápido o povo, foram açoitados e afogados no mar, separados. O povo teve a oportunidade de ver com os próprios olhos um mar inteiro se abrir e os seus pés passarem em seco até o outro lado. O que é isso, irmãos? Que poder é esse? Como nós temos a ousadia de esquecer desse poder? De não praticar as leis sobre aquele que escreveu esses mandamentos? Aonde nós estamos enquanto filhos obedientes? Todos os feitos de Deus são para nos ensinar alguma coisa. A obediência vem através da execução. Deus faz, nos ensina, nós replicamos, nós executamos depois dele. Nós devolvemos a nossa devoção. E não é sobre os outros, não é sobre o incrédulo que eu falo nesta manhã, é sobre aqueles que tiveram a oportunidade de experimentar uma verdadeira conversão de vida. E depois que a sua vida é ajustada em obediência, o texto continua sendo exposto de que nós precisamos levar esses aprendizados a quem ainda não ouviu, quem ainda não creu, aqueles que ainda não sabem. Qual foi a última vez que você conseguiu compartilhar o que Deus fez no Egito com você, para quem ainda não conhece o Egito? Não precisamos ir longe. Às vezes, dentro da nossa casa, existem pessoas que precisam ouvir o que Deus fez no nosso Egito e o poder milagroso dele em nos sustentar, e ouvir o nosso testemunho de obediência a esse Deus. Uma vez eu ouvi uma história de um casal de missionários que me impactou muito. Trago aos irmãos porque eu não vivi esse momento e eu fui impactado por uma palavra que eu não tinha vivido. Esse casal de missionários estava orando a Deus e pedindo a Deus uma nova terra para se trabalhar, para se viver. Eles queriam
recomeçar. Eles queriam fazer ajustes com Deus. E obedecendo então a palavra do Senhor, fizeram prova do poder de Deus. E pelo ato de fé, não que Deus precise disso, mas pelo ato de fé humano, carnal, esse casal plantou uma semente em um vaso e começaram a orar a Deus, pedindo a Deus que quando fosse o tempo de Deus, eles pudessem ver aquela semente brotar e que eles pudessem ser levados à terra que mana leite e mel. Depois de muito tempo orando, a semente não nascia. Pelo tempo, já tinha que ter brotado alguma coisa. Mas aquela semente foi plantada em oração com Deus. E Deus estava ensinando coisas, lições importantíssimas para aquele casal de missionários, que eles precisavam aprender antes de chegar na terra que mana leite e mel. Depois de um tempo demasiado estranho, brota naquele jarro o primeiro caulezinho, a primeira folhinha. Aquele casal então fica emocionado, feliz, porque Deus estava respondendo às suas orações. Deus tinha indicado que a nova terra estava próxima. E assim aconteceu, esse casal foi para a nova terra. E ali naquela nova terra, passaram mais de 10 anos e foram muito abençoados. Em uma terra que manava bênçãos, segurança, destaque, leite e mel. Quando eu parei para ouvir essa história pela primeira vez, eu devia ter cerca de 6 anos de idade, no sofá da minha sala com meu pai e com a minha mãe. E ao trazer as reflexões de Deuteronômio 11, eu me emociono por ver o que Deus fez na vida dos meus pais enquanto missionários, no período que eles estavam no Egito. Eu não vivi os milagres do Egito, eu não vi a planta nascer, mas como seu filho, eu pude testemunhar o tamanho do poder do meu Deus na vida dos missionários, dos meus pais. E hoje eu tenho essa preocupação, sendo pai de 2 crianças. Qual é o legado que eu vou deixar para os meus filhos? Eles precisam aprender a amar o poder do meu Deus. Eles precisam saber o que Deus fez na vida da minha família, dos avós deles, do meu casamento, da minha vida pessoal. Eles precisam saber. Eles precisam saber quando Deus colocou a nuvem sobre a minha cabeça. Eles precisam saber quando Deus trouxe a coluna de fogo. Eles precisam saber quando a água saiu da pedra. Eles precisam saber quando Deus abriu o mar vermelho para eu e a minha esposa passarem. Eles precisam saber e reconhecer que o Deus dos pais deles é um Deus poderoso. Em obediência a Deus e com misericórdia, nós tentamos fazer isso dentro da nossa casa. Salmo 77 diz que as maravilhas de Deus são tremendas. E através dessas maravilhas tremendas que Deus faz, nós precisamos buscar entender os feitos e as obras de Deus. Quando Deus faz, irmãos, busque entender por que Deus fez. Busque entender por que Deus levou você para o deserto. Busque entender por que Deus tirou você do Egito. Busque entender e vai glorificando o poder do nosso Deus.
Em 1 Crônicas 16:12 diz assim: lembrai sempre dessas maravilhas, dos seus prodígios, dos seus juízos, e não aparte da sua boca. Não apartar da boca é o que, irmãos? Fale, fale, fale o que Deus fez na sua vida. As pessoas precisam saber. O que Moisés estava falando com o povo ali era: olha, eu estou aqui animando-vos para terem força para continuar, porque daqui a pouco vai chegar a terra que mana leite e mel, e vocês precisam ter aprendido esta lição. E parece que vocês não aprenderam essa lição até hoje. Amem ao Senhor teu Deus, cumpra os mandamentos, fale daquilo que você já conhece, que você lembra, que você viveu. O texto que nós amamos lá em casa, que faz parte do meu ministério, que faz parte da minha vida, é o texto de Deuteronômio 6. E sempre quando eu tenho a oportunidade de falar aos pais, falar à igreja, eu gosto de invocar esse texto. Se você não teve a oportunidade de ler esse texto ainda, ou não se recorda das falas desse texto, deixe anotado aí, medita nesse texto depois. Esse texto nos ensina como transmitir essa mensagem que marcou a nossa vida. Como que a gente precisa fazer com os nossos filhos, com as nossas crianças, com aqueles que ainda não conhecem. Recordar todos os feitos de Deus funciona como uma âncora para a nossa vida. Nos deixa forte, nos deixa mais corajoso, traz propósito, porque você entende exatamente aonde você está e o que Deus faz com a sua vida. Quando você estiver naquele momento de sentimento de despropósito, não entendendo mais qual é o seu papel, qual é a sua importância, volte para Deuteronômio 11. Lembre do poder do nosso Deus e não aparte da sua boca essas maravilhas. Conte aos outros. E a Bíblia nos garante que isso vai nos encher. Porque o que nos enche é uma palavra de verdade. É uma palavra de poder. De um Deus que tem todo o poder. No verso 8 e 9 do texto dessa manhã, nós mencionamos da seguinte maneira: portanto, guardem os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes. Está se sentindo fraco? Está guardando pouco mandamento. Tem que guardar mais. Porque quando você guarda o mandamento, isso fortifica. Isso te preenche. Guarda o mandamento para ser forte. Para quando vocês estiverem próximos a entrar à terra, vocês possam executar essa palavra, essa mensagem. O verso 9 diz: para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor prometeu a dar aos pais de vocês e à descendência de vocês. Os irmãos conseguem entender que servir ao nosso Deus atingirá aqueles que vêm depois de nós? Atingirá os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. A forma como Deus tem resgatado você do pecado, a forma como Deus tem resgatado você da angústia, da aflição, vai atingir a nossa descendência, se você abrir a sua boca, se você passar para frente e não esquecer daquilo que Deus já fez a você. Nós entendemos que Deus, Ele amou tanto esse povo,
o povo de Israel, que Ele tirou o povo de um lugar onde não tinha fartura de água e passou e levou ao povo a Canaã, um lugar onde tinha chuvas abundantes no tempo certo, que tinha fartura de comida, que não tinha mais escravidão. Esse é o amor de Deus por nós. Deus, Ele tem prazer em resgatar o seu povo. Não pense que aquele que você conhece, que ainda está em pecado, ficará para sempre lá. O nosso papel é fortificar essa pessoa com os feitos do Senhor, com aquilo que Deus fez na sua vida, com aquilo que Deus fez na sua família, com aquilo que Deus fez na sua igreja, com aquilo que Deus fez antes de nós. E esta palavra tem um poder tão grande, porque é palavra do Senhor, de abraçar o perdido, de abraçar aquele que não conhece, de resgatá-lo, de tirá-lo da lama, e de aproximar essa pessoa de Deus. Hoje, em nossas igrejas batistas, inicia-se a jornada, o caminho de missões estaduais. Irmãos, igreja, que momento importante de nós falarmos ao perdido sobre o que Deus fez na nossa vida. É através do seu testemunho, irmão, que o reino vai continuar se multiplicando. Não é através dos pregadores que são aqui desta igreja, de outras igrejas, mas é através da sua vida, é através do seu exemplo, é através da sua ligação com Deus, é através da sua fé. E se cada um de nós tivéssemos esse compromisso firmado de falar para pelo menos uma pessoa, seja no trabalho, na família, na rua, do desconhecido, para uma criança, sobre aquilo que Deus fez na sua vida, na nossa vida, esta igreja aqui no próximo domingo não teria lugar para se sentar. Porque esse é o poder do Deus que eu sirvo. É um poder que transforma por completo. Quero animá-lo a não perder essa oportunidade de fazer missões com esta igreja. Se envolva, se disponibilize, converse com seus líderes aqui e multiplique o que Deus já fez. Para você chegar nessa terra, nesse resultado, numa terra que mana leite e mel, é simples, é só obedecer. Obedece, obedece, obedece. E o resultado vai chegar. O resultado com Deus não é um resultado muitas vezes palpável. E nós não queremos ver o palpável apenas. Mas o resultado com Deus é um resultado espiritual. Quando Moisés advirte o povo, como eu disse, alguns já haviam morrido e outros já tinham nascido e estavam vivendo a benevolência do Pai de terem sido salvos da escravidão. Se coloque na presença do Senhor e diga a Deus que você quer obedecer. Talvez nessa manhã você veio para cá a convite de alguém. Às vezes você não tem conhecimento sobre o poder do nosso Deus. Às vezes você ainda não viveu nada de sobrenatural que você julgue tão impactante. E nesta manhã, como ministro do Evangelho, eu tenho a responsabilidade de te apresentar hoje uma Canaã diferente. Se você nunca viveu nada assim na sua vida,
A Bíblia nos conta que depois de tudo isso que aconteceu com um povo que Deus resgatou, lá na frente, Deus resolve criar algo muito importante para o ser humano: a salvação. Porque o homem, a mulher, viviam em pecados, em desobediência. E Jesus, o Filho de Deus, é escolhido pelo Pai para vir à terra e ser o caminho que nós deveríamos seguir como obediência. O que Jesus fez aqui na terra serve como exemplo que nós devemos seguir para obedecer. E a Bíblia nos conta que quem consegue ter esse tipo de relacionamento com Deus, reconhecendo que Jesus, o Filho de Deus, veio à terra, criou esse caminho, deu esse exemplo e morreu através daquela cruz, para nos ensinar sobre obediência. Ah, irmãos, a Nova Canaã é um lugar maravilhoso, que mana leite e mel. Prazer. A Bíblia diz que este novo lugar, dito como céu, é um lugar maravilhoso para aqueles que conseguiram obedecer, que conseguiram reconhecer a soberania do nosso Deus e escolheram seguir esse caminho. O céu é um lugar onde não tem tristeza, não tem dor, não tem amargura, não tem contenda, não tem ciúmes, não tem brigas, não tem ego, não tem sobreposição. O céu é um lugar maravilhoso. E uma das características maravilhosas do céu que me encanta é pensar que um dia poderei andar eu nas ruas de ouro, que lá teremos um portão de pérolas, um muro com pedras preciosas, um lugar de descanso, de deleite, que mana leite e mel, um lugar apenas para aqueles que obedeceram. O meu convite a você hoje é: obedeça. E para você que ainda não conhece, se aventure em obedecer a esse Jesus, os mandamentos prescritos na Bíblia. Busque conhecer mais sobre essa obediência, para que um dia possamos nos encontrar neste lugar maravilhoso chamado céu. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Quero te convidar a fazer esse momento seu com Deus, de reflexão, de ajuste. Conversa com Deus no silêncio do seu coração e diga para Ele o que não está em compliance, o que você tem desobedecido. Diga a Deus o pecado que você tem feito consciente e peça a Deus força. Peça a Deus desculpa. E faça um novo compromisso com o Senhor. A Bíblia diz que Deus não quer olhar para o nosso passado. Ele quer construir um futuro diferente com você. Não interessa o que você viveu no passado. Construa algo hoje com o Senhor. Um caminho de obediência à palavra do Senhor. Um caminho de fé. Pai Celestial, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas faltas, os meus pensamentos, e faz de mim um homem novo para o teu reino, para a tua palavra. Tira de mim, Senhor, aquilo que não te agrada.
e coloca em mim apenas o teu Espírito, para que eu, como pastor, consiga ser uma boa influência para as ovelhas dessa geração. Pai, aqui estão vidas que estão fazendo um compromisso novo com o Senhor. Sonda os nossos corações. Sonda, Senhor Deus, os corações aqui dessa manhã. Sonda, Senhor Deus, os corações das pessoas que estão nos assistindo. E dê a paz, a segurança, a força de que eles vão conseguir, que o Senhor está junto com eles, que eles não estão sozinhos no deserto, no Egito, mas que o Senhor vai fazer coisas sobrenaturais sobre a vida deles, que o teu Espírito vai ser derramado sobre essa família, sobre a vida deles, e que eles vão viver coisas incríveis com o Senhor, através, Senhor Deus, dos passos de fé, através dos passos de obediência. Traga, Senhor Deus, confiança, força para essa jornada. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoada, igreja. Não esqueçam, amem ao Senhor de todo o coração e obedeçam todos os mandamentos. Amém.